Opa, hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no programa de hoje, teclado, e-mail, cache e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Você sabe, essa semana tá rolando hackeando os atalhos da Siri lá em coca.tech/Siri com complementos, com exemplos rolando no Instagram, @CocaTechPod. Ontem, especificamente segunda-feira, tinha um brinde de perfis de uso, que eu explico mais o que é em coca.tech/Siri. Só que o botão tava com problema de JavaScript e não tava enviando os perfis de uso. Corrigi, final do dia eu corrigi. Se você acessou antes ali de umas 6 horas, tentou e não conseguiu, pode tentar agora que tá rolando. Mas Coca, você não testa as coisas. Então, pior que eu testei antes de ir pro ar. Só que qual é a pegadinha aí? Quando eu testei, ainda não tava no ar. Então era um outro endereço, não era o... tá rodando no /automação. Não era cocatech.com.br/automação. E ano passado eu tive um conflito de JavaScript entre o tema e essas páginas específicas. Mandei e-mail lá pro desenvolvedor, tá dando treta aqui e tal. Até ele corrigir, na verdade eles, né? Teve parte no tema, parte no plugin. Eu dei o meu jeito, e meu jeito foi não carregar o JavaScript nessas páginas em específico. Não tinha um if, se eu tiver nessa página aqui, não carrega dá um the register no JavaScript jQuery. Funcionou bem daquela ocasião, mas agora deu ruim. Na prática, sim, eu não testei quando estava no ar, o que é uma falha, sem sombra de dúvida. Por mais que você tenha certeza que vai funcionar, tem que testar ali live, porque sempre pode ter uma vírgula para perturbar a existência. E hoje tem mais conteúdo, hoje tem mais vídeos. Fica ligado no Hub Coca-Tech, mestre do iOS, mestre do Mac, que eu vou sair espalhando conteúdo por aí. Coca-Tech é quase uma holding, né? Diversos braços. Coloquei lá no Dojo duas coisas interessantes. Uma diquinha boba de preferências do sistema, mas que explodiu a minha cabeça. Eu vi um Mac com essa configuração. Falei, mas faz sentido pra mim. Tô usando já umas 3, 4 semanas. Tá compartilhado lá. Como também tá compartilhado um site, o Fiverr brasileiro. Já deixei uns 100 encontros lá no Fiverr brasileiro. Dica boa lá no Dojo. Pra acessar o Dojo tem diversas maneiras. A mais fácil talvez agora seja virar patrão do Coca-Tech em coca.tech/patrão. Notícias. Coca-Tech. A coisa mais bacana pra gente comentar nesse episódio pós-Oscar foi a trauletada que a Apple recebeu do carinha que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ele também é diretor, inclusive, de Thor Ragnarok. Perguntaram pra ele como roteirista, o que os roteiristas agora devem pleitear frente aos produtores? Aí ele falou, a Apple tem que resolver essa história do teclado, que vamos combinar aqui, é um fail demais. No fundo, tem muito carinho na Apple, mas ela também dá as garoteadas, passa por problemas como diversas outras empresas. A galera de suporte, por exemplo, não é lá essas coisas, verdade seja dita. Se você já teve que interagir com suportes, esse cara aí são humanos, vão te ouvir, não vão te interromper. O tratamento é excelente, é um diferencial que não é nada além do obrigatório, mas hoje em dia isso faz muita diferença, porque a galera não faz esse mínimo obrigatório. Por exemplo, um Coca relatou lá no Dojo que foi trocar os AirPods em assistência e os AirPods já vieram testados, supostamente, né? Já vieram configurados. E é um fone intra-auricular, né? Tem uma questão de higiene, né? A Apple em si, quando você vai trocar, eles abrem a caixa na sua frente. Entrou em contato com a Apple, falou, se vira aí com assistência, tem nada a ver com isso. Teve que escalar para resolver o problema, né? Perfeição não existe. Mas é chato dizer isso, pelo menos resolveu. Mas, enfim, mas existe também carinho. Certas coisas que a gente não para pensar. Você já parou para pensar por que o teclado da Apple é branco? De alguma maneira, a Apple, em função da Pixar, tem um relacionamento ali com a galera de cinema. Galera que ficou meio de lado, em função lá cadê aquele Mac parrudão? Agora tem o Mac Pro parrudão. Claro que não é um só motivo, né? Muito do branco é lá a influência do seu Johnny Ive. Mas um dos motivos do teclado ser branco é por causa da galera de cinema, que edita lá naquela sala escura. Tu vai falar, mas fica tudo escuro, eu não consigo ver as teclas. Se imagina aí, numa sala escura com um teclado escuro. A Apple tem um teclado branco. Essa aí você não sabia, né? Então tem muito carinho.
mas também tem esses miguéis homéricos. Falando de Oscar, Netflix pra mim foi a grande decepção. 24 indicações, só levou 2. Ficou pra mim longe de ser uma verdade, mas o que ficou pra mim de impressão... Você quer brincar aqui de Oscar? Tá bom, eu vou te dar aqui umas indicações pra galera não pensar que eu tô te travando de alguma maneira, mas só levou 2. Um lado interessante é o destaque que teve Parasita, uma produção sul-coreana. Eu gosto muito do terror coreano. Tem alguns filmes ali coreanos que são meio batidos, tem uma narrativa já característica, aí eu acho meio assim, mas tem algumas coisas bem legais no cinema coreano. Bacana ver esse reconhecimento, ainda levando como melhor filme, melhor diretor, quebrando essa coisa de produção norte-americana, produção em inglês. Não teve, digamos, uma virada de jogo Netflix como eu imaginei, mas teve uma justa virada de jogo sul-coreano. Dica aí, se você gosta de filme de zumbi, assiste Invasão Zumbi, tá na Netflix. Atualização sobre coronavírus. Mobile World Congress, Ericsson, LG, Nvidia, Sony, Amazon não vão participar do evento. O evento vai acontecer, mas deve estar bem borocochô em função do coronavírus. Xiaomi reforçou, quinta-feira agora, dia 3, vai ter o Mi 10, lançamento online. Essa aglomeração de pessoas devido ao momento não é indicado. Coronavírus não é o fim do mundo desde que você siga os protocolos. Não dá pra ignorar. Então é o correto a se fazer. Tem uma coisa que me chamou um pouco a atenção, que foi decretado um feriado até 10 de fevereiro. Teve o ano novo ali, finalzinho de janeiro. Aí o governo falou, o coronavírus estava feriado aqui até dia 10 de fevereiro, ontem. E aí ontem eles ampliaram esse feriado, falaram, não, vamos aguentar mais um tempinho aí, não vamos abrir as fábricas. Quem abrir as fábricas, correndo perigo de pena de morte. Isso me chocou, né? Porque se você faz alguma coisa que não deve, o padrão é você tomar uma multa. Não, toma aqui uma multa e tal. Claro que a gente tá falando de coronavírus, é outra coisa. Para os nossos padrões, talvez, se fosse prisão. Se fizer isso aqui é uma coisa grave, vai ser preso. Mas lá já descem logo a cartada da pena de morte. Pô, Coca, mas então fazer uma Mobile Congress é irresponsabilidade. Então, tem algumas regrinhas para participar. Se você tiver vindo da China e você for de Wuhan, não pode. Você tá proibido. Agora, se você tiver vindo da China, eu preciso ter uma garantia que você ficou pelo menos 14 dias fora da China, que é o tempo de incubação do coronavírus. Assim eu garanto que você tá ok. Fora os médicos que vão estar lá de plantão, estão tomando as suas precauções. Inclusive, acho que acharam aqui no Brasil um vírus desconhecido. Foi lá em Belo Horizonte, na Pampulha. Mas nada a ver com coronavírus. Tem muita coisa aí que a gente ainda não conhece ainda pra descobrir. Esse que foi descoberto é o Yaravírus. 2 anos atrás, a mesma galera que descobriu revelou pra gente o Tupã vírus. Então ainda tem muito Brasil, né? Tem muita coisa pra ser descoberta ainda nesse Brasilzão. China em específico, é 1/3 de habitantes e ainda com uma proximidade com animais, acaba sendo um cenário mais propício, mas aqui no Brasil também tem suas coisinhas. Uma coisa também que eu fico pensando é, será que vale a pena ter Mobile World Congress daqui pra frente? Se a gente tiver uma conferência meia boca e não fizer diferença, pra que eu preciso ter ano que vem? Cada vez mais esses grandes eventos estão perdendo importância, esses grandes eventos acabam ficando pra empresinhas menores, talvez possa ser a pá de cal para esses eventos. Resumindo, Foxconn, ali fechado, operando meia boca, as empresas, principalmente de tecnologia na China, combatendo o coronavírus por causa dos impactos que estão sofrendo. 2/3 dos voos internacionais da China cancelados por causa do coronavírus, guardando as devidas proporções, praticamente isolada a China. Coisa que aconteceu com São Paulo. São Paulo ficou isolado essa segunda-feira em função da chuva. Choveu forte também no Rio de Janeiro. Galera reclamando do Waze. Poxa vida, também no Google Maps, porque não disse que as ruas estavam alagadas. O Waze se pronunciou falando, mas é porque vocês têm que avisar. Eu não consigo saber se a rua tá alagada ou não. Vocês têm que me avisar que a rua tá alagada pra eu colocar aqui. A galera olhava no mapa, via, rapaz, a rua aqui tá boa, não tem engarrafamento, vou por aqui. E aí não tinha engarrafamento porque a rua tava alagada, ninguém passava. Fica o alerta de que em dias de chuva, uma vez que não tem sensor de água, né, digamos assim, no Waze, em dias de chuva, isso vale também pro Apple Maps, a galera reclamou do Waze do Google Maps porque são os mais usados, mas fica o alerta de que não em dias de chuvas, dias de alagamento, dias de enchente, os mapas não são confiáveis. E outra bola fora, o seu Edson, cliente de e-mail. Eu não gosto muito da visão de que se você não paga, você é o produto. Concordo com isso, em parte em função do momento que a gente vive hoje, da galera que vende dados, mas tem muita gente que oferece um serviço gratuito e não necessariamente tá vendendo os dados. Vou usar aqui como referência o Coca-Tech. Coca-Tech não vende dados. Você pode colocar uma tag específica do Coca-Tech, você vai ver que você não vai receber nada de outro lugar com essa tag em específico, porque o dado tá aqui só no Coca-Tech, é um servidor próprio, o dado fica travado ali, eu que mexo, então não vendo dados. Coca, mas você precisa
precisa fazer grana. Sim, preciso fazer grana. E um dos pontos quando você tem um negócio é fazer propaganda. Em propaganda você pode contratar alguém para fazer essa propaganda para você, ou você mesmo pode fazer essa propaganda, que é no caso o que eu faço. Então acabo tendo esse lado gratuito, que tem seus limites. Às vezes o pessoal fica chateado comigo. Eu queria esse negócio aqui. Preciso fazer, eu vou fazer. Aí passo um mó tempão, ainda não fiz, não que seja justificável, mas demanda gigante. Aí manda de novo mensagem: poxa, você não fez o negócio, vou morrer e você não fez o negócio. Perdeu aqui um seguidor. Metade de mim fica triste, óbvio, porque é ele que vai perder vida, é ele que vai perder conteúdo, porque vai ver o histórico de pessoas assim, são pessoas que nunca colaboraram para a comunidade, nunca responderam comentários de outras pessoas, nunca compartilharam uma informação legal. Caraca, aqui que eu descobri, bacana, aqui, olha isso aqui. Nunca apoiaram financeiramente como patrão, estão só pegando as dicas. Vai deixar de ser seguidor, vai deixar de receber dicas. Azar o dele. Tô brincando assim, porque esse espírito que eu chamo, né, dos cocas, que ouve o podcast, que acompanha no Instagram, sabe que eu não faço as coisas, não é por má vontade, não é porque eu tô deitado dormindo, é por limitação de recurso. Então eu tenho, assim, meio a meio nessa questão de, se é gratuito, então estão vendendo seus dados, então o produto é você. E foi o que fez Edson, cliente de e-mail, descobriram que ele estava vendendo dados. O Edson já se enrolou ano passado, quando o Google dava acesso aos e-mails para desenvolvedores. Quem tinha acesso era o Edson. A desculpa do Edson é que eu preciso melhorar aqui as funcionalidades, quero entender aqui o negócio. O Edson, ele te dá a notificação de passagem, por exemplo, né? Confirmação de passagem, hotel, tudo mais. Oficialmente, ele diz, vou processar aqui os teus dados. E ok, processar os dados para entender como melhorar, desde que isso seja avisado. Olha, eu preciso melhorar o meu aplicativo. Você deixa eu dar uma espiadinha nos seus dados? Juro para você que é só para isso aqui. E se você confiar, você vai lá e aceita. Tem que ser o opt-in. Não era o que acontecia com o Edson. Agora, eles estão mostrando, tem um opt-out aqui. Se você não quiser, tem um opt-out aqui. Lembrando que o Edson, ele não é, apesar do nome, ele não é o Cloud Magic. Tinha um aplicativo bacana, que era o Cloud Magic, virou Newton, pago. Aí meio que morreu o Newton, voltou o Newton. O Edson é outro. O Edson, ele até tem uma história anterior, que é o Easily Do. Esse era o antigo nome dele, aí virou o Edson e tá vendendo dados. Você é uma empresa, quer investir numa startup. Você pode consultar esses dados. Edson, vem cá, tem muita gente recebendo e-mail nessa startup. Como é que tá? Lembra que o Uber fazia isso com o Unroll? Ele consultava os dados. Peraí, Unroll, me diz aí. A galera tá acessando, tem muita concorrência, tem muito Lyft aí. Como é que tá? Pode fazer pelo lado da competição, pode fazer pelo lado do investimento. Se aquela startup gera muito e-mail de alguma maneira, tem muitos usuários, deve fazer alguma grana, você pode investir. E o site Edson falando, não, aqui privacidade em primeiro lugar, mas, né, enfim, garoteou. Se você usa o Edson e tá ok com isso, ok, continua usando, mas se não, procura uma alternativa. Grindr também se enrolando, vendendo dados, em tese, para quem tem produtos para esse segmento de mercado, para fazer os anúncios, só que entra naquilo, de alguma maneira, o público Grindr tem algumas ressalvas, de repente uma galera que ainda tá no armário acaba saindo por causa de umas dessas. Metrô de São Paulo abriu uma licitação com reconhecimento facial, aí a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, da União, associações de defesa do consumidor, de direitos humanos. O metrô explica esse negócio aí, como é que você vai usar o reconhecimento facial. Oficialmente, a licitação foi no meio do ano passado, era para segurança. A ideia agora é travar esse processo, não acontecer a instalação, até ter maior transparência. A Clearview, que coleta as fotos públicas para fazer a identificação, você joga uma foto para saber onde é que ela aparece na internet, falou, podem ficar tranquilos que o nosso sistema aqui é bacana, melhor que o padrão de teste da Amazon Recognition. E aí a CLU, que fez os testes da Amazon, mostrando, a gente pegou aqui os negros do Congresso, deu ruim, deu falso positivo, foi ver como é que era o teste da Clearview, que colocou alguns brancos, mas esses brancos foram identificados com falsos positivos. 3 milhões, eram congressistas americanos, 3 milhões de fotos que apareceram, não contabilizaram. Na verdade, o teste da ClearEye foi colocar também brancos, não fez o descarte dos falsos positivos, ou seja, deu um miguezão. Cellebrite comprou a Black Bag. Cellebrite meio que tem excelência para smartphone e agora querendo se fortalecer na parte de computadores. A Black Bag tem ferramentas, vou chamar de análise forense, para Mac, para PC. Aqui no Brasil, a Apple homologou o novo Mac Pro. A Apple também está disponibilizando a sua computação de borda, está disponibilizando seus caches locais para quem tem provedores. Então pode colocar uma máquina do Facebook, Google, Netflix, para você, vai fazer um upload de uma foto no Instagram. Quem cuida da foto, quem faz tudo é a máquina local que é administrada pelo Facebook, que tá de repente no seu provedor. E aí você, caramba, foi muito rápido, mas foi muito rápido para você, aparece para você no seu feed porque foi a máquina local
entre aspas, né, que tá ali na borda, que respondeu pra você. É a máquina que depois, em plano de fundo, digamos, faz o upload pro Instagram e vai aparecer no feed de todo mundo. A Apple tá com o mesmo esquema, uma máquina administrada por ela para fazer peering. Faz parte da estratégia de cache da Apple. Primeiro usava a Akamai, passou a ter o seu próprio cache e agora tá trazendo essa tecnologia própria para quem tem interesse, essencialmente provedores do cache. Eu não sei como é que a Apple tá implementando, mas, por exemplo, uma coisa que pode acontecer além do cache propriamente tal, eu tenho isso aqui, um cache local na minha rede, tem vídeo no Mestre do Mac sobre isso. Então eu tiro uma foto dentro da minha rede local, tiro uma foto no meu iPhone, a sincronia pro iPad, digamos que eu queria pegar no iPad, eu queria pegar no Mac, ela é muito mais rápida, ela é local. Por quê? Porque eu liguei o cache de conteúdo. Então aparece instantaneamente no meu Mac porque tá na minha rede aquela foto. Não tem aquele processo de ir lá na Apple. Então pode ser uma coisa assim também. Esse meu cache de conteúdo local na minha rede pode estar no meu provedor. Não, peraí, eu sei que o Gustavo, ele tá sempre ali, né? Acessa via esse provedor. Eu já deixo os dados do Gustavo ali, tudo criptografado. É como se a Apple tivesse um servidor da Apple no provedor. Então manda uma foto, em vez da foto ir lá pra Apple e da Apple mandar pro Mac, não, vai pro meu provedor devolve pro meu Mac e vai mandando aos pouquinhos pra Apple, pra quando eu estiver acessando via mobile ou através de um outro provedor, em outro Wi-Fi, o dado tá lá também, né? Tá vindo puxar da Apple. Ainda aqui no Brasil, Vivo Easy agora tem cashback dos planos de internet, 20%. Uber lançando Uber Áudio, que é para gravar as conversas nas viagens. Por hora, só 5 cidades brasileiras. Pode ser ativado tanto pelo motorista quanto pelo passageiro, o que é justo. O áudio fica criptografado no aparelho, então ninguém tem acesso a esse áudio, nem você. A ideia, você como passageiro, é gravar aquela conversa e aí precisa daquele áudio, vai fazer uma reclamação futura, você anexa esse áudio, aí sim a Uber vai ter acesso a esse áudio. Fica gravado por uma semana, por hora, esse é o limite. Um detalhe é que as partes são avisadas que está sendo gravado. Slack teve uma movimentação bacana nessa segunda-feira, as ações caíram e depois recuperaram, isso porque a IBM trocou Microsoft Teams pelo Slack. IBM tem 350 mil funcionários, é o maior cliente da Slack. Alto-falante esperto. Aliás, eu vou mostrar uma automação, um atalho da Siri, tanto para as caixinhas conectadas quanto para as caixinhas Bluetooth. Nos Estados Unidos, mercado de caixinhas espertas, 70%, 2/3 é Echo, é Amazon. E vou te falar, é merecido. Foi pioneiro, foi a primeira, por mais que a Siri tenha chegado antes, quem embolou esse conceito de casa conectada foi a Amazon. Em 2010, há 10 anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia conversar com a nossa casa e quem levantou essa bola foi a Amazon. E não é porque ela foi a pioneira. Tem 2 jeitos de você ser referência naquilo que você faz. Ou você é o primeiro ou você é o melhor. Especificamente na Amazon, ela consegue ser os dois. Foi a primeira, é a melhor, porque quando você fala de casa, tem essa coisa dos dispositivos, acende, apaga, e também as compras. Ih, rapaz, tô precisando de Durex. Já manda comprar um Durex pro Brasil. Ainda não é tão azeitado quanto nos Estados Unidos, mas vale a referência. De universo Android, comentei da Xiaomi, fazer apresentação na quinta-feira. Hoje, terça-feira, anúncio do Z Flip e também do S20. Z Flip, que já apareceu no anúncio de TV no Oscar. Motorola Razr, devassaram mais e a tela arranha com a unha porque é de plástico, não é de vidro. Quando o telefone tá dobrado, entra poeira, não é totalmente vedado, e aí é essa poeira que causa o barulho na dobradiça, que entra um grãozinho de areia por debaixo da tela e você vai usando, aquilo marca a tela. Resumindo, bem protótipo, que seria ok se a Motorola, eu tenho aqui uma coisa, eu não sei se vai dar certo, eu vou testar, viu? Me digam aí o que vocês acham, mas a galera, né, tá vendendo como um produto final, aí é bem zoado. No mundo real tem poeira, no teu bolso tem poeira, você coloca o telefone dobrado, vai ficar arrastando ali no bolso, óbvio que vai entrar poeira. O mundo real não é um laboratório asséptico com filtros de ar, whatever. Chrome vai começar a bloquear o download de sites não HTTPS. Na prática, HTTPS hoje não é garantia de nada, a hackeragem pode levantar um site HTTPS e aí é confiável. Hoje o cadeadinho, na verdade, nunca foi sinônimo de segurança. O que o cadeadinho garante é que você tá realmente conectado naquele servidor, que não tem ninguém no meio do caminho, que ninguém tá interceptando o download que você tá fazendo, por exemplo. Você colocou para baixar tal coisa, mas peraí, vamos interceptar esse download, vamos colocar outra coisa no lugar. O HTTPS garante que isso não tá acontecendo. Mas o site do banco é o sitedobanco.com.br. Você pode estar no sitedobancofalso.com.br achando que é o site do banco. Você vai no sitefalso.com.br, tá lá com um cadeadinho dizendo que ele é o sitefalso.com.br, mas a carinha é a mesma, o mesmo jeitão, né? Te engana igual. Microsoft
Microsoft se enrolando mais uma vez com o Windows 7. Dessa vez está impedindo que o usuário desligue. Você não tem permissão para desligar ou reiniciar esse computador não, hein? Tem algumas soluções de contorno, Ctrl Alt Del e o botão vermelho. Microsoft está investigando a falha. E para finalizar, rolou em São Paulo a HackMed, Hackathon em Medicina. Várias ideias bacanas, muito assistente virtual, que combina muito com essa coisa de paciente, de atender o ser humano. E por último, na Espanha, pegaram uma câmera e conectaram no cérebro de uma pessoa para ela voltar a enxergar. E assim, hackeando os atalhos da Siri em coca.tech/Siri. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.